Fala galera, tudo bem com vocês? O Banco Inter lançou na última terça-feira, dia 27 de outubro, um novo financiamento, uma nova modalidade de financiamento, dessa vez atrelada à TR, que é a taxa referencial, e à poupança. Essa modalidade, é claro, como não poderia deixar de ser, possui um teto máximo. Além disso, o banco reduziu a taxa de empréstimo com garantia em imóvel. Então, se você quer conhecer mais sobre essas novidades, continue no vídeo até o fim. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar. Dá uma conferida também no comentário que está aqui fixado abaixo do vídeo. Lá você vai encontrar diversos links e cupons para você aproveitar. Ao utilizar qualquer um dos cupons que está aqui abaixo, você ajuda a manter esse canal. Então, corre lá. Pouco mais de um mês atrás, o Itaú inovou lançando essa nova modalidade de financiamento imobiliário, atrelado aí à taxa da poupança. Além disso, o Itaú possibilitou também a redução das taxas de empréstimo pessoal ao permitir o uso de imóveis financiados como garantia desse empréstimo. Inclusive, no mesmo dia que o Itaú fez esse lançamento, eu lancei um vídeo explicando e contando sobre essa novidade. Você pode assistir a ele aqui. Agora é a vez do Banco Inter seguir esse mesmo caminho, porém, é claro, com algumas diferenças que eu vou explicar aqui no vídeo. Em primeiro lugar, o financiamento imobiliário que você faz no Banco Inter está disponível tanto para imóveis residenciais quanto comerciais, sejam eles novos ou usados. No caso dos residenciais, é possível financiar tanto apartamento quanto casa, terreno, lote e até imóvel rural. Já no caso do imóvel comercial, estão disponíveis sala comercial, casa comercial, loja, galpão ou lote. A taxa dessa nova modalidade de financiamento oferecida pelo Banco Inter é de 4% fixo ao ano, mais a TR, que é a taxa referencial, mais a poupança. Um pouquinho diferente do Itaú, que tem a taxa fixa de 3,99% ao ano, e a parte variável é somente composta pela poupança, não tem a TR. Mas se a gente lembrar um pouquinho, há mais de 2 anos a TR já está zerada. Então, pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a taxa do Inter está bastante competitiva em relação à taxa do Itaú. Mas lembrando que isso pode mudar um pouco caso a TR volte a ficar positiva. Atualmente, a Selic está no seu mínimo valor histórico, 2% ao ano. Inclusive, essa semana teve mais uma reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e foi definida a manutenção dessa taxa em 2% ao ano. A expectativa do mercado financeiro, divulgada semanalmente através do boletim ou do relatório Focus, é que a Selic encerre esse ano de 2020 ainda nesse patamar de 2% ao ano, suba para 2,75% ao ano no ano que vem, 2021, vá para 4,5% ao ano em 2022 e 6% ao ano em 2023. Ou seja, está bem claro que a expectativa do mercado é que a Selic atual é a mínima possível e que, ao longo dos próximos anos, ela vai sendo cada vez maior, chegando aí a 6% ao ano em 2023. Isso vai fazer, provavelmente, com que a TR suba, além de fazer, com certeza, que a poupança também suba. Ou seja, a tendência dessa nova modalidade de financiamento é que ela fique mais cara ao longo dos próximos anos. Ah, Lucas, mas então é muito arriscado eu pegar um financiamento desse tipo? Bom, mais ou menos, não tanto assim. Por quê? Assim como foi feito lá pelo Itaú um mês atrás, quando ele lançou essa modalidade, o Inter também fez questão de colocar um teto, ou seja, um limite máximo para o crescimento dessa taxa de financiamento. E isso faz total sentido, porque como eu falei, se a Selic tende a subir, essa taxa de financiamento também tende a subir. Então nada mais justo que ela ter um teto. Afinal, se fosse diferente, ou seja, se não tivesse um teto, todo o risco do financiamento ficaria com o contratante, ou seja, com o cliente que vai financiar um imóvel. O limite dessa taxa de financiamento, no caso do Banco Inter, é de 10,17% ao ano, 0,01 pontos acima do limite da taxa do Banco Itaú. Para chegar a esse limite, a taxa Selic teria que subir até um patamar de 9,25% ao ano. Lembra que a projeção do mercado é de uma Selic a 6% ao ano em 2023. Então pode ser que para chegar a 9,75% ao ano vá levar ainda alguns anos e talvez até nem chegue num horizonte aí de 10 anos. Vai saber. Diferente também da grande maioria dos casos, o Banco Inter afirma que o cliente não precisa ficar contratando produtos extras para poder contratar o financiamento, ou seja, ele pode contratar só efetivamente o que é necessário.
O financiamento máximo é de 70% do valor do imóvel e o prazo máximo de financiamento é de 30 anos. E é claro, você consegue utilizar o FGTS tanto para abater o saldo devedor, quanto inclusive para dar entrada no seu imóvel. E aquelas taxas obrigatórias que você precisa pagar quando você vai contratar um financiamento, no caso do Banco Inter, podem ser diluídas ao longo do seu financiamento. Eu utilizei o simulador que está disponível lá no site do Banco Inter e eu posso dizer que ele não é lá muito informativo. Apesar disso, é possível sim você extrair algumas informações interessantes que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Eu fiz a simulação de um financiamento de um imóvel residencial, um apartamento, localizado aqui em São Paulo, no valor de R$300 mil. Esse financiamento seria pago ao longo de 30 anos, tem como entrada R$90 mil, que é o valor mínimo, ou seja, 30% do valor do imóvel, e o valor financiado foi de R$210 mil, ou seja, 70% do valor do imóvel. Com essas características e utilizando essa modalidade de financiamento, a primeira parcela ficaria em torno de R$1.600. O valor financiado chegaria a um total de R$224.600 aproximadamente. Nesse mesmo simulador, você também consegue comparar o financiamento entre as modalidades, ou seja, comparar essa modalidade de TR mais poupança, mais valor fixo, com a modalidade tradicional, que todo mundo conhece, que é o valor fixo mais a TR, e também com uma terceira modalidade, que é a do valor fixo mais IPCA. Inclusive, esse último modelo que eu mencionei, que é do valor fixo mais IPCA, foi uma inovação total da Caixa no ano passado, em 2019, ali por volta de agosto, setembro. E também, quando a Caixa lançou essa mega inovação, eu fiz questão de correr e gravar um vídeo, e ele está aqui, você pode assistir se você não está sabendo ou se você quer conhecer um pouco mais. Vale destacar aqui a diferença entre as taxas iniciais dessas modalidades do Banco Inter. Você está vendo esse vídeo já sabe que na modalidade TR mais poupança, o valor fixo é de 3,99% ao ano. Já no caso do financiamento atrelado à inflação, o valor fixo parte de 5,5% ao ano, mais IPCA. E no caso do financiamento tradicional, a gente tem 7,7% ao ano, mais TR. Se a gente pegar e simular um financiamento com as mesmas características, como o valor do imóvel, localização, em relação ao que eu fiz no caso atrelado à poupança mais TR, e utilizar o financiamento atrelado à inflação, ou seja, ao IPCA, a gente teria uma primeira parcela no valor de R$ 1.500. Já no financiamento tradicional, a gente teria uma parcela no valor de R$ 2.000. Apesar de tudo isso que eu falei aqui agora, e todas essas comparações e simulações que eu fiz, eu não acho que seja prudente você tomar uma decisão como essa de um financiamento, que é uma decisão financeira muito longa, né, da faixa aí de 20 a 30 anos, simplesmente baseado, por exemplo, no valor da primeira parcela. O próprio banco, no site, faz questão de informar que cada modalidade dessas de financiamento atende a determinado perfil de público. O financiamento atrelado à poupança e à TR é para quem quer uma parcela menor no curto prazo e mais flexível, com a segurança de você ter um teto de juros, ou seja, um limite para o crescimento da taxa. Já o financiamento atrelado ao IPCA é para quem pretende quitar esse financiamento num prazo menor e está contando com um cenário de inflação controlada ao longo do prazo desse contrato. Já aquele financiamento tradicional, atrelado à TR, que é a taxa referencial, é ideal realmente para quem quer pagar o contrato ao longo dos 30 anos, sendo a taxa com a menor variação entre todas as opções, ou seja, ela é mais previsível. Além dessa novidade, o Banco Inter também reduziu a taxa do empréstimo com garantia em imóvel. Agora, a taxa é a partir de 0,59% ao mês. Essa modalidade é conhecida no mercado como Home Equity e possibilita, no caso do Banco Inter, fazer um empréstimo de até 50% do valor do imóvel. O empréstimo tem um valor mínimo de 50 mil e pode ser parcelado em até 180 meses, ou seja, 15 anos. O tempo mínimo desse parcelamento é de 24 meses, 2 anos. A taxa inicia em 0,59% ao mês para empréstimos que duram entre 24 e 72 meses e parte de 1% ao mês para empréstimos que duram entre 73 e 180 meses. O banco informa que ele também aceita portabilidade desse mesmo tipo de empréstimo vindo de outros bancos. Na minha opinião, a grande sacada desse tipo de empréstimo é oferecer uma taxa muito mais baixa do que as normais, como as taxas de empréstimo pessoal, cartão de crédito e cheque especial. Também no site é possível fazer diversas simulações. Utilizando o mesmo valor de imóvel da simulação de financiamento, ou seja, R$ 300 mil,
E pegando um empréstimo no valor de R$50 mil para pagar ao longo de 24 meses, a taxa ficou em 0,59% ao mês. Já o custo efetivo total ficou em 11,16% ao ano. A primeira e a última parcela são muito parecidas, na faixa aí de R$ 2.500 a R$ 2.600. As despesas com registro, avaliação do imóvel e cadastro somam um total de R$ 5.500 e foram diluídas ao longo das parcelas do empréstimo. Você pode optar também por não diluir essas despesas ao longo do empréstimo. Nesse caso, você precisa fazer o pagamento delas logo no começo. Nesse caso, o custo efetivo total iria para 11,52% ao ano e as parcelas ficariam na faixa de R$ 2.300. E aí, o que você achou de mais essas opções de financiamento e de empréstimos? Me conte aqui embaixo nos comentários. Para mim, isso que o Banco Inter fez é a mais pura expressão do livre mercado e da concorrência. O Banco Itaú inovou e fez o lançamento dessas novas opções, essas novas modalidades, e pouco mais de um mês depois, o Banco Inter foi lá e copiou, trazendo mais uma opção para a gente, que é cliente. No fim, quem tende a ganhar somos nós mesmos. Um abraço e até o próximo vídeo.